projetos de lei, caso sejam necessários. E vai, inclusive, embasar o Ministério da Economia em algumas medidas provisórias que me foram sinalizadas lá pelo Esteves, pelo Bruno, né, pela equipe do Ministério, que venham tratar de crédito. Segundo eles, a ideia ainda este ano o governo editar mais de uma medida que trate desse assunto. Eu não sei por que razão seria mais de uma, imagino que poderia ser uma, mas pediram, inclusive, para acompanhar. Por isso, eu fiz ao ministro Guedes e à ministra Tereza uma proposta, um pedido oficial para os membros dos ministérios acompanhar ao longo do trabalho, né? Então, se essa cronologia aí for útil, que bom. Eu acho que vamos atualizar. Eu não sei se Banco Central ou Agricultura, mas a palavra está com vocês e nós vamos acompanhar. Depois, o Banco Central e o Ministério falaram, já pode entrar a CVM, já pode entrar justamente o Sicredi para ir dando sequência e os nossos técnicos irem entendendo o mecanismo que vocês imaginam que deve ser adequado. Obrigado, deputado. Se eu puder, o Henrique, não sei se ele quer. Pois não, pois não. À vontade, Cláudio, pode ficar à vontade. Obrigado. Do Banco Central, quem vai acompanhar todos os trabalhos vai ser o João Ferrari e o Pedro Mesquita. E eu, hoje, para poder abrir a reunião, porque na reunião também estava inserido no convite, falar um pouco sobre o Manual de Crédito Rural, e o Paulo, que é o responsável pela regulação do Banco Central, também está na reunião. Por isso é que eu vim, só para fazer a abertura, falar sobre isso aqui e deixar a minha equipe na reunião conduzindo as coisas. Com relação ao crédito rural e o Manual de Crédito Rural, que foi previsto no convite, eu fiz uma pequena apresentação, eu vou compartilhar aqui, onde essa apresentação, todos estão vendo? Sim. Perfeito. Então, nessa apresentação, o que nós pretendemos fazer nessa apresentação? Mostrar um pouco do que nós já fizemos ano passado, com a MP 897, que virou a Lei 986, e, na sequência, o reflexo do Manual de Crédito Rural. O Manual de Crédito Rural do Banco Central ele foi todo refeito desde que saiu a 13986 até agora. Então, o Manual de Crédito Rural aproveitou o Decreto 10.139 e fez uma consolidação de todas as normas de crédito rural. Só para os senhores entenderem, antes eram 492 normas codificadas no Manual de Crédito Rural, hoje são 28. O MCR tinha 1.692 itens, artigos. Hoje ele tem 779. Então, o Manual de Crédito Rural, que começou a vigorar com o Plano Safra 21-22, ele é 54% em termos de tamanho menor do que o anterior e muito mais simples e muito mais fluido para todas as operações de crédito rural que estão ali previstas. Por quê? Uma das coisas que era difícil de se achar no Manual de Crédito Rural era que tipo de operações eram permitidas e quais os limites e como fazê-la. Hoje, tem um capítulo do MCR que traz uma tabela para quem nunca acessou o MCR, com clareza, com todas as operações aplicáveis, cada linha de financiamento, visão geral para todo tomador de crédito que quer usar o crédito rural acessar. Então, ali tem uma visão geral do MCR, é um capítulo do MCR só para isso, onde tornou muito mais fácil o uso do MCR. Então, essa mudança grande tornou o crédito rural no país muito mais fácil de se girar do que era antes, porque consolidou, tirou comandos que não estavam adequados e ajustou tudo de acordo com a legislação. E, conforme o deputado falou, agora é trabalharmos na mudança das leis, melhoria, aprimoramento das leis. Outra coisa interessante foi as exigências previstas. Só para vocês terem ideia, o manual tinha tanta exigência, tanta coisa de garantia, que hoje, que cada operação diferente tinha que ser feita de uma forma distinta. E lá ficava complexo de olhar aqueles milhões de recomendações. Hoje, o capítulo da garantia se resume ao seguinte: a escolha das garantias é de livre convenção entre o financiado e o financiador, que devem ajustá-la
de acordo com a natureza e prazo do crédito, observada a legislação própria de cada tipo. Então, algumas coisas que o manual tentava avançar, nós tornando muito mais simples do que era antes. Um outro exemplo é a fiscalização. A fiscalização, antes, ele estabelecia número de amostras, como fazer amostra. Hoje, não. Hoje, nós estabelecemos uma norma mais principiológica que trata de quê? Alinhar a normatização aplicável à supervisão dos demais créditos. Então, hoje, o que nós fazemos? Resultado esperado. Tem que olhar a carteira, tem que acompanhar a carteira e tem que ter o controle do crédito rural. Mas a forma como vai ser feita, nós não estabelecemos. Por quê? Hoje nós sabemos que operações de crédito rural são muito mais bem fiscalizadas quando são feitas por imagem de satélite do que efetivamente alguém em loco. Então, nós deixamos essa liberdade e o Banco Central, a sua supervisão, vai acompanhar como as instituições estão fiscalizando. E qual é a reflexão que eu trago para os próximos desafios do crédito rural? O modelo atual, nós entendemos, ele não consegue financiar todo o crescimento do agronegócio. Nós precisamos melhorar o modelo, melhorar a forma como o crédito está sendo feito. O agronegócio brasileiro é muito maior do que a gente consegue financiar. Então, qual é a forma de ter mais recursos? O Tesouro tem suas limitações, é mais difícil. Então, o importante é avançar no fomento de mecanismos de mercado. Títulos do agronegócio, cédulas imobiliária rural, o FIAGRO. Então, temos que avançar nesses mecanismos para trazer os recursos que o nosso agro, grande como é, precisa para continuar crescendo. Então, os recursos públicos estão lá, estão presentes, estão financiando, mas o importante é pegar os recursos públicos e dar a mão a quem precisa, priorizar. Por meio de crédito rural, o público que tem menos acesso ao sistema financeiro e ao mercado. Então, pequenos, médios, daremos a mão. Grandes, vamos fazer mecanismos, modernizar as leis para que o crédito rural seja suficiente para atender toda essa imensidão do crédito que nós temos no nosso país. Essa é a nossa palavra inicial. Muito obrigado. Bem, Filgueiras, é exatamente isso que nos motivou, que, na verdade, essa revisão, vocês próprios, tanto o Ministério quanto o Banco Central, lá fizemos aquela comissão especial que vocês trabalharam, que, aliás, deixa eu fazer uma deferência aqui. Filgueiras, do time que está reunido hoje, lembra bem, se nós temos a lei do agro hoje, ela só nasceu na época porque precisávamos de uma MP para fazer um fundo de aval, que não funcionou, mas para as linhas do BNDES. Lembra bem, Cláudio? Depois, quando a MP foi para criar o fundo, ela acabou virando a MP do agro. Então, foi um trabalho que nasceu lá naquela comissão externa, e esta comissão externa agora é uma sequência para tudo isso. Então, a fala do Cláudio me deixa muito seguro de que o trabalho é justamente nesse sentido. E agora eu vou passar a palavra e a pilotagem da audiência para os nossos técnicos, para que vocês possam aprofundar as mudanças sobre o aspecto legislativo que vocês entendam que nós devamos contribuir. Então, sigamos em frente, uma ótima reunião para todos nós. Palavra agora com o Ministério da Agricultura. Vai passar para ele. Boa tarde, deputado, boa tarde a todos. Agradecer aqui o convite para a participação da reunião. Dizer que o MAPA, com certeza, vai trabalhar juntamente com a comissão. Já foi feito um grande trabalho exposto aí pelo Cláudio, do Banco Central, na consolidação do MCR. A gente sabe que existem outras partes do MCR ainda carentes de uma melhoria, digamos assim. Para citar um exemplo dessa necessidade, é o próprio capítulo 10, para citar um exemplo específico, né, o capítulo 10 do Pronaf, que certamente nos mostra caminhos para uma boa simplificação. Então, o secretário Guilherme pediu que o Departamento de Crédito e Informação aqui da Secretaria de Política Agrícola participasse. Então, eu vou ser o técnico que vai acompanhar a comissão externa nessas discussões. Eventualmente, o nosso secretário adjunto, José Ângelo, e o nosso diretor, Wilson Vaz, também vão participar dessas reuniões. Dizer que a gente está
estar junto com vocês nas discussões para alcançar o melhor resultado possível. Obrigado. Como é que é o nome do amigo, por favor? Eu sou Henrique, José Henrique, da Secretaria de Política Agrícola. Isso, obrigado. Agora vai ser... Agora o pessoal da CVM? O pessoal alguém do mapa vai participar? Do mapa é o José Henrique, coordenador geral de crédito rural. Você vai apresentar agora, José Henrique? Não vou apresentar nada. E tem mais alguém do mapa? José Ângelo? O José Ângelo, ele estava escalado para participar da reunião, mas ainda não está aqui conosco. Então, do mapa não tem ninguém no momento. Então, vamos passar... O Pedro de Mesquita, já seguindo o Banco Central, ele estava... O Pedro de Mesquita do Banco Central tá por aí? Não, né? Não, Pedro Mesquita está aqui, a minha equipe eu já apresentei no início. Nós já tá. Pois é, então Banco Central... Pelo Banco Central, nós terminamos a fala e depois nós vamos conduzir as reuniões. O Pedro e o Ferrari serão quem vão participar, que são os técnicos daqui do banco na reunião, tá bom? Obrigado. Vê se mais alguém fala, está assim ou se é só nele. Alô? Aí eu acho que parou de falar. Alô? Acho que não está dando mais. Vocês estão nos ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Acho que o pessoal da CVM está por aí? Bruno ou Cláudio? Sim, Cláudio mais. Eu e Bruno. Tudo bem? Quem vai falar pela CVM primeiro? Eu falo e o Bruno me complementa conforme achar conveniente. Então, com a palavra. Eu lido com desenvolvimento de mercado, ou seja, com aspecto mais de normatização, e o Bruno é responsável por um time de supervisão que lida mais diretamente com os produtos, com os veículos que são estruturados para, no âmbito do mercado de capitais, suportar o financiamento do agronegócio, dentre outros segmentos econômicos. Eu acho que nessa matéria fica claro aí o protagonismo do Banco Central. A gente está falando de crédito rural estricto sensu, né, quando fala do manual. E aí, realmente, a competência da CVM não se aplica, não é nosso mercado. Isso não quer dizer que o mercado de capitais, e, portanto, a CVM não tem um papel a desempenhar. A gente sabe da necessidade de novas fontes, novas origens de recursos para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro em sua plenitude. E já não é de hoje que o mercado de capitais vem se estruturando para dar apoio ao agronegócio nesse sentido. E, nesse mesmo instante, a gente tem duas iniciativas em andamento, em termos normativos, mas, num primeiro momento, a gente não visualiza alterações legislativas a serem feitas, especificamente em relação ao agronegócio. Nós estamos criando a plataforma regulatória das companhias securitizadoras. São companhias que transformam recebíveis, fluxos de recebíveis em valores mobiliários, ou seja, em ativos que são negociados no mercado. A emissão de CRA, que são certificados recebíveis do agronegócio, cresce de forma significativa a cada ano, significando que existe um apetite de mercado por esse ativo. E ao construirmos uma plataforma específica para essa indústria, existe uma expectativa de que a gente fomente ainda mais a originação de estruturas e de soluções e canalize mais recursos da poupança pública para o agronegócio, dentre outros mercados atingidos pela indústria de securitização. Eu falo dentre outros mercados, mas hoje, basicamente, o que existe de securitização no Brasil é imobiliária, agronegócio e financeira. Na verdade, nesse sentido, existe um marco legal sendo discutido a partir do Instituto do Mercado de Capitais, que é uma iniciativa coordenada pelo Ministério da Economia, que esse marco legal, uma vez instituído, que não existe no Brasil um marco legal específico para todas as operações de securitização, o que existe de legislação é aplicável de maneira setorial a determinados segmentos de mercado. E há um marco que se propõe, ou há necessidade que exista um marco que se propõe a disciplinar essa atividade, essa indústria de uma maneira em geral. Então, a título de conhecimento, é legal falar nisso, porque se, porventura, em determinado momento, vier existir espaço para suportar
essa iniciativa, eu acho que eu posso falar sem susto que ela é muito bem-vinda, não só pelo regulador, mas como pelos agentes de mercado, até mesmo por ser decorrente de um grupo de trabalho que tem essa característica. E a outra iniciativa em andamento, e aparentemente o produto vai vingar, as primeiras notícias são muito boas, são referentes ao FIAGRO, né? A CVM não instituiu uma regulamentação específica para esse produto já na largada, porque isso demandaria um tempo que a indústria não esperava. Então, existia uma vontade de se estruturar produtos já com muita rapidez. Isso não seria possível caso todo o processo normativo tivesse que ser seguido em sua plenitude. Mas, ainda assim, ainda que aproveitando outros chassis de outros veículos de investimento coletivo, por assim dizer, já existem alguns bilhões aí sendo alocados nesse produto, que sinaliza que vai vingar e é provavelmente uma das matérias para a agenda regulamentar do ano que vem, para a agenda regulatória, melhor dizendo, ou seja, a instituição de um regime específico para esse veículo dentro da regulamentação de mercado de capitais. Nesse primeiro momento, a gente não se atreve a propor nenhuma alteração na lei, no caso, na lei do FIAGRO, porque entendemos que o produto tem que ser mais suficientemente testado, acompanhado, antes da gente se aventurar a propor mudanças nele. Então, assim, sobre a perspectiva da CVM, como fica claro, é muito mais uma questão de reportar, de dar ciência, de dizer que estamos atentos e nos propondo a participar de todas as iniciativas, mas, em específico, em relação ao setor econômico agronegócio ou a ativos a eles relacionados, além do que eu falei sobre o marco legal das securitizadoras, que, por enquanto, é só um projeto, a gente não teria grandes sugestões. Eu peço ao Bruno que me complemente, por favor, talvez trazendo uma visão mais assim do que tem acontecido no mercado em relação a esses produtos. Legal, Cláudio, obrigado. E só para complementar alguns pontos, quer dizer, de FIAGRO, a gente tem 1 mês de regulamentação da CVM, já tem 15 FIAGROs registrados, as ofertas ainda estão acontecendo, então a gente ainda não tem um volume aqui para falar de patrimônio desses FIAGROs, mas as ofertas públicas os pedidos estão aqui na CVM, em breve aí, ao longo do mês de outubro, certamente a gente vai ter algumas ofertas encerradas e esses 15 FIAGROs aí vão virar alguns bilhões, né? E sobre a questão o que a gente tem aqui no mercado de capitais, né, de relevante para o agro, e que atende o agro, né, na verdade, como o Cláudio bem pontuou, é o CRA que veio primeiro e o CRA atinge aqui a cadeia, uma parte da cadeia do agronegócio, né? E agora o FIAGRO que veio complementar e atingir a cadeia agroindustrial como um todo, todas as relações aí, o FIAGRO é mais amplo, né? O CRA trata de crédito dentro daquela cadeia do agronegócio. Então, a gente já tem aqui 2 instrumentos criados, né, e que vêm sendo usados pelo mercado e bastante usados, tá? O FIAGRO aqui, a gente tem a percepção que vai fomentar ainda mais as emissões de CRA. Boa parte desses 15 FIAGROs que eu comentei aqui, talvez uns 10, 12 vão ser voltados para a compra de CRA, ou seja, vai precisar de mais originação de CRA na ponta, porque não tem originação suficiente ainda para atender a demanda desses bilhões de reais aí que vão ser injetados nesses FIAGROs, né? Então, isso a gente acha que o mercado agora vai começar a se desenvolver ainda mais, o mercado de CRA, tendo em vista essa possível aquisição pelos FIAGROs. E o Marco Legal de Securitização é uma iniciativa muito bacana lá no Ministério da Economia, que está já num estágio bem avançado de discussões, né, e de debate lá dentro, e que pode também trazer aí uma opção a mais para as companhias securitizadoras que queiram trabalhar com o lastro do agro. Tá? Já que esse marco legal, a ideia é que ele sai com uma previsão de que qualquer emissão da companhia securitizadora ela conte com um regime fiduciário, com patrimônio separado, para dar uma blindagem maior para aquele investimento. Então, no limite, ela poderia emitir lá uma debênture lastreada em crédito agro, né, com essa blindagem jurídica aí mais fortalecida para o investidor. Então, acho que esses são os pontos só aqui do nosso lado. A gente fica também à disposição ao longo dos debates para contribuir. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Bruno.
Agora vamos passar a palavra para o pessoal do BNDES. Vou seguir a lista, a ordem da lista aqui. O senhor Mauro está por aí? Sim, estou aqui. Então, pode começar, por favor? Tá, ok. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite por participar dessa comissão. E, bom, o BNDES, ele desde o final do ano passado, acho que o Cláudio Filgueiras falou algo muito importante na fala dele, de que o apoio ao agronegócio ele é muito maior do que a política de crédito rural, né? Então, a gente precisa realmente ampliar essa atuação no setor e, com isso, desde o final do ano passado, o BNDES tem avaliado, tem lançado iniciativas para tentar trazer, né, fazer com que o agronegócio acesse mais o mercado de capitais, justamente para ampliar a oferta de recursos para o setor, né? Então, a gente tem estudado o assunto, o BNDES, dentro dessa política de crédito de títulos rurais, a gente tem pouquíssima experiência, ela é, como eu disse, no final do ano passado, e a gente tem tentado iniciativas. Então, é importante a gente participar aqui, porque a gente precisa conhecer, a gente conhece pouco, tem aprendido um pouco agora, tanto de CRAs, de títulos rurais, de CPRs, quanto de securitizadores. Estamos entrando agora nesse mercado e aprendendo muito com ele. E também hoje, eu arrisco a dizer que o BNDES ainda não tem uma estratégia muito clara de como vai atuar. A gente tem olhado, tem opções, estamos indo para um caminho, depois a gente deve tentar ir por outro, e a nossa expectativa é que em 2022 a gente tenha uma política mais clara do que nós queremos e como pretendemos atuar nesse mercado. E é importante acompanhar essas discussões, até para a gente aprender e talvez dar até algumas sugestões, né? A gente ainda não tem muita experiência nisso, mas acho que é sempre bom agregar. Estamos aqui com 2 reguladores aqui que o BNDES sempre conversa muito, então é importante a gente estar participando. A gente tem aí um produto que é o BNDES Garantia. A gente tem buscado prestar fianças ou avais para emissões de CRA, por enquanto, mas isso hoje a gente pode mudar, não podemos fazer garantias para outros produtos, não é algo que está rígido agora, estamos aprendendo para saber como atuar no futuro. E, bom, aqui está o Ricardo Perlin também. A gente lá no BNDES, para a atuação com o agronegócio, eu diria que a gente é dividido em 2 partes, né? Uma que vai cuidar mais das operações automáticas, que são as operações de menor valor, né? Que aí ela é bem focada, hoje ela é bem focada na política de crédito rural. Ela é bem focada nisso, financiamento tradicional. E a gente aqui, né, a minha equipe e a equipe do Ricardo Perlin, a gente acaba cuidando das operações que também faz financiamento, e historicamente esse é o principal papel do BNDES, mas que também avalia outras formas de atuação, até porque são volumes maiores, e nós estamos aqui, tanto eu, o Ricardo Perlin, pode me complementar depois, para avaliar, e a gente acha que tem muito a aprender em participar desse grupo técnico. E aí depois eu queria até a opinião da equipe do Banco Central, né, eles que conhecem bem essa divisão aqui do BNDES, para saber se a gente traz também o pessoal do financiamento automático para participar, dado que a gente vai acabar discutindo um pouco de MCR também. Essa é uma dúvida que eu estou aqui. A gente, a princípio, trouxe só a equipe que vai cuidar dessa participação do BNDES nos instrumentos de mercado, mas eu queria depois, se possível, fazer essa avaliação com o Banco Central para a gente talvez trazer alguém dessa equipe também. Perlin, queria complementar alguma coisa? Perfeito, Mauro. Bom, boa tarde a todos. Eu queria complementar, assim, indo na linha da fala do Bruno e do Cláudio, né, essa parte do CRA e do FIAGRO. A gente também está acompanhando aqui, não tão de perto quanto os colegas da CVM, né, mas mais através até de notícias, mas há, sim, uma expectativa muito grande, né, que os FIAGROs, na condição de, vamos dizer assim, veículos especializados, né, eu já vi alguns posicionamentos nessa direção, que eles consigam melhor entender o crédito, né? Que acho que a grande dificuldade do CRA pulverizado hoje é isso, você melhor entender o crédito e de alguma forma colocar esse serviço, né, vamos colocar assim, de uma avaliação mais acurada a serviço do investidor do outro lado, né, numa carteira de CRAs. Então, é como
o Bruno comentou, esses fiagros vão se alimentar de CRAs que terão que ser emitidos, né? E os posicionamentos que eu tenho visto, ao menos pela imprensa, seriam na direção daqueles CRAs que hoje têm uma parcela muito pequena, né? Que são os pulverizados, onde você tem um espaço maior de crescimento. A gente acompanha torcendo bastante que, né, que o fiagro possa ser essa rota, né? Possa ajudar nessa rota e transformar essa ponte, né? Um caminho mais tranquilo. Obrigado, pessoal do BNDES, obrigado, Mauro, Ricardo. Vamos voltar para o pessoal do Ministério da Agricultura, do MAPA. O José Ângelo chegou já, ou José Henrique? Alô, o pessoal do MAPA está por aí? Não. José Ângelo ainda não está conosco. Eu estou visualizando aqui, se ele entrar eu te aviso, tá? Mas eu acho que agora... Já foi todo mundo, né? O Banco Central já falou, a CVM já falou, o BNDES também já falou, o MAPA ainda não concluiu. Aqui a assessoria dos indicados aqui pelo deputado Jerônimo quer falar alguma coisa? Não, nós estamos, na verdade, aqui escutando os pleitos, né? Anotando mais ou menos as preocupações e percebendo que a iniciativa foi boa, porque o caminho que todos estão mais ou menos pontuando é aquilo que realmente pode ser feito ou precisa ser feito alguma coisa, necessariamente no sentido de tornar isso claro, mais compreensível, mais ágil, mais rápido, que acaba, na verdade, fazendo com que o crédito seja, dizer assim, mais acessível a todo mundo, a quem quer emprestar, a quem quer tomar nesse caminho. De melhor compreender e entender, essa é a ideia. Então, nós estamos aqui limitados, mais ou menos, do Dr. Jânio e eu, nessas anotações e nas sugestões, e nós queríamos deixar, assim, bem claro para os demais participantes da sala de hoje, retornando aquilo que o deputado Jerônimo colocou no início da reunião, quando abriu, dizendo que essa é uma reunião que não se encerra, né? É uma reunião que se inicia. Então, nós estamos assim abertos a qualquer momento. Acho que a Karine vai disponibilizar nossos contatos, nossos telefones para o MAPA, enfim, Banco Central, assim, quem quiser conversar mais a respeito desse assunto e sugerir. Nós estamos, nesse momento, coletando, né, sugestões e por qualquer motivo que essa sugestão, vamos dizer assim, não esteja madura, pronta para apresentação, acho que foi um convite mais para iniciar o trabalho, nós estamos, assim, tranquilos para qualquer reunião, para qualquer gestão, para qualquer contato, nesse sentido. É isso que eu queria deixar pontuado. Eu não sei se o doutor Jânio, que é o chefe aí, concorda, e é mais ou menos nesse sentido que eu queria intervir. Obrigado. Quer falar alguma coisa, doutor Jânio? Boa tarde. Só cumprimentar a todos, agradecer aí ter aceito o convite do deputado Jerônimo. Nós também estamos muito ansiosos para ouvi-la a todos as propostas que temos para esse programa de melhoria, né, de uma melhoria constante do crédito, e também que gostaria de reforçar o meu entendimento que, como o Mauro propôs, eu acredito que as pessoas que estão ligadas às linhas automáticas e do BNDES serão muito bem-vindas e a contribuição deles será muito importante aí durante todo esse processo. Muito obrigado a todos. Complementando aqui, pessoal, eu gostaria de saber, principalmente do Banco Central, que trata do MCR, se vocês têm alguma sugestão de aprimoramento das normas do MCR, especificamente, porque as intervenções aqui da CVM e do BNDES, elas foram no sentido de aprimorar o mercado de capitais, né, para essa captação externa e para poder fomentar
né, o agronegócio. Em relação ao Banco Central, existe alguma sugestão objetiva de aprimoramento? O que vocês acham a área técnica do banco que a gente pode fazer aqui dentro da atuação legislativa nessa comissão liderada pelo deputado Jerônimo? Se vocês têm alguma sugestão para trazer para nós, até porque o deputado também está conversando com o governo, não é, doutor Jânio, em relação àquelas medidas provisórias, se às vezes uma sugestão aqui, ele pode encaminhar para lá e já vem um texto mais redondo. Se vocês têm alguma sugestão aí no Banco Central relativa ao aprimoramento das normas do MCR. Bem, senhores, boa tarde. A minha equipe me completa. Nós fizemos o árduo trabalho de mais de um ano em cima do MCR, justamente para torná-lo bem mais simples, bem mais adequado em relação às normas. Hoje eu penso que se tivermos que mexer em alguma coisa ali, exceto a colocação do Henrique de aprimoramentos pontuais na execução, somente aprimoramento legal, legislativo, mexer nas leis, mas como a própria CVM falou e o BNDES falou, hoje o agro tem que investir no mercado de capitais, não é exatamente o que está no MCR. São as leis, são os títulos, a forma de operar o agro no mercado de capitais. Eu entendo que essa é a grande motivação para o agronegócio do Brasil, porque o que tem de crédito rural, que está no MCR, nós já simplificamos ao máximo, só para os senhores olharem. Nós reduzimos em 54% o tamanho de todo o MCR, todos os comandos, justamente para o agro free melhor. E se os senhores olharem esse ano, o agro está regulado muito mais rápido e muito maior do que nos anos anteriores. Então, é bom, é nítido a evolução que nós fizemos. Agora, é óbvio, sempre tem algo para melhorar, mas eu acho que, como a CVM e o BNDES falaram, vamos investir no mercado de capitais, que eu acho que é onde nós temos o maior futuro para ter capacidade de financiar o agro. E alguma coisa pontual o Banco Central pode fazer fora disso daqui da comissão, junto com o Ministério da Agricultura e com o próprio Ministério da Economia, que são coisas pontuais. E o grande massa mesmo foi o trabalho já realizado e já entregue e já está valendo para esse Plano Safra. Muito obrigado. A palavra aqui para o doutor Jânio, que ele quer fazer uma colocação aqui. Cláudio e José Henrique, na conversa que nós tivemos com o pessoal do PRONAF, uma demanda que foi levantada é do estabelecimento de linhas de comercialização dentro do PRONAF, porque hoje nós temos linhas de custeio e investimento e não temos linhas de comercialização para os pronafianos. E hoje a gente sabe que essa é uma das causas de que os pronafianos são obrigados a vender a sua produção na boca da colheita e sem ter a possibilidade de esperar uma melhoria de preço, fazer uma gestão de estoques, porque eles não têm nenhuma linha que os proteja ou que propicie possibilidades de ter ter uma gestão da sua colheita. Eu acredito que, em termos de equalização, em termos de dispêndio de recursos, poderá ser aplicada a mesma regra que existe para as operações de crédito de custeio para demais produtores, de que haverá um período talvez um pouco maior de equalização, 2 ou 3 ou 4 meses a mais, mas vai propiciar para o pronafiano uma possibilidade de ter uma possibilidade de ter ganho. Hoje, nós sabemos que existe uma baixa inadimplência no Pronaf, mas nós sabemos também que é uma inadimplência, de uma certa forma, feita a um custo muito alto para o pronafiano, porque ele vende a produção dele sempre numa época inadequada e toma crédito de novo, então muitos mesmo são prejudicados por essa política. Essa é uma demanda que eu trouxe já desde que é uma luta que eu travo há bastante tempo, inclusive no tempo que tive a honra de trabalhar no Ministério da Agricultura por um ano e da gente levar essa demanda de estabelecer linhas de comercialização. No Funcafé nós temos, no custeio normal nós temos e no Pronaf a gente não tem. Gostaria que fosse avaliado, não tenho certeza, não tenho qual seria a forma de que isso fosse feito, se via legislação, resolução do próprio Banco Central, alguma ação do MAPA ou até
a inclusão desse mecanismo no plano safra 22-23. Tá bem? Muito obrigado. Obrigado, doutor Jânio. Eu vou depois passar a palavra para a minha equipe, mas hoje nós temos o programa de garantia de preço da agricultura familiar, que tem subsídio do Tesouro para dar o melhor preço ao produtor. Então, se a gente for fazer linha de comercialização, eu tenho medo de confundir as coisas, porque talvez o produtor quer esperar o preço, não quer receber o subsídio do PGPAF. A gente tem que olhar um pouco isso daí. Eu vou passar para o Mesquita e o Henrique depois, se você quiser complementar. Porque nós já temos a garantia de preço ao produtor subsidiado pelo Tesouro Nacional, que é o PGPAF. Entendeu? Mesquita, por gentileza, e o Henrique está mais ligado, mas não temos problema nenhum de pensar nisso, não. Talvez seja até o fato de tirar um subsídio e dar outro, né? Tirar com a mão, botar na outra, não sei, tem que pensar nisso. Boa tarde, Henrique. Com certeza é importante complementar a gente depois aí, né, Cláudio? De fato, tem o PGPAF, né, pessoal? Além do PGPAF, a gente tem a possibilidade que é prevista lá na regulamentação de alongar o custeio, né? Mas, pela regra hoje, né, de alongamento de custeio, de fato, você acaba onerando um pouquinho mais o produtor, porque a regra prevê que, para alongar, né, o prazo do custeio, ele tem que jogar para recurso não controlado, né? E aí, enfim, não é a taxa controlada lá do crédito rural, isso pode onerar o pronafiano para além do que ele consegue, né, arcar. O ponto adicional aí que eu vou chamar a atenção dos senhores é que tudo depende muito também de disponibilidade de recurso do Tesouro, né? Que quando a gente fez esse processo, né, de priorizar aí os recursos da LCA, né, e tentar via legal aí avançar nos mecanismos de mercado, é porque a gente tinha chegado ao entendimento de que direcionamento de crédito tem, né, os seus problemas, tem os seus impactos, né? Então, assim, é claro que, havendo dinheiro do Tesouro para apoiar, né, o pronafiano, eu acho que é o público mais nobre, né, do crédito rural, é aquele que, de fato, precisa dos recursos, né, para se financiar. O que a gente tem sempre muita preocupação aqui do lado do Banco Central é você utilizar recursos dos direcionamentos, né? Mas é claro, o pronafiano é o público nobre do crédito rural, a gente só tem que ver disponibilidade de recursos, qual a melhor forma de fazer isso, né? Do ponto de vista da eficiência, inclusive. Eu acho que a gente pode discutir aí, né, possibilidades. Acho bem importante a gente pontuar as diferenças entre as proposições colocadas aqui. O PGPAF, o Programa de Garantia de Preço da Agricultura Familiar, ele é acionado sempre que o produtor vai liquidar total ou parcialmente seu financiamento. Então, vamos lá, vamos pegar um exemplo para ficar claro. Onde é que o PGPAF auxilia o agricultor familiar beneficiário do Pronaf? Ele tomou uma operação de custeio de feijão. E aí, o Comitê Gestor do PGPAF, do Programa de Garantia de Preço da Agricultura Familiar, define, com base no normativo, o preço garantidor, que tem validade por 12 meses, validade por 1 ano. Esse preço garantidor, ele fica fixado e estabelecido no MCR, no capítulo 10, lá na seção 15. Mês a mês, é feito um levantamento do preço de mercado, realizado pela Conab. E a Conab repassa essas informações ao Ministério da Agricultura, que, por sua vez, publica uma portaria designando quais são os produtos passíveis de receberem bônus naquele mês. Então, pegando o exemplo do feijão, se no mês de setembro o feijão está com preço de mercado abaixo do preço garantidor e o produtor vai lá quitar o seu custeio de feijão, essa diferença percentual entre o preço garantidor e o preço de mercado é dado ao agricultor em forma de bônus. Vamos considerar que foi 10% a diferença percentual entre o preço de mercado e o preço garantidor para o mês de setembro. E o produtor vai pagar o seu custeio em setembro, ele ganha 10% de desconto na sua parcela. Então, em relação à comercialização, é assim que o PGPAF atua. Ele, no mínimo, vai ajudar o produtor a conseguir liquidar a sua operação, caso aquele produto que ele financiou e naquele mês de pagamento ele esteja abaixo do preço de mercado. Mas eu acho que a proposta colocada à mesa é uma linha específica para a comercialização. De fato, não existe no âmbito do Pronaf.
que não impede também que o beneficiário do Pronaf acesse outras linhas destinadas a essa finalidade, né? Agora, como colocou bem o Cláudio e o Pedro, a gente tem que avaliar para não ter uma possível sobreposição nas duas coisas, né? Como é que se complementa o PGPAF e uma possível linha de comercialização no âmbito do Pronaf? E respondendo bem objetivamente à colocação do colega que suscitou essa discussão, de qualquer forma, a criação de uma linha ela não precisa passar por um processo legislativo, né? Essa definição se dá no âmbito do Conselho Monetário Nacional, ou seja, como colocou bem o Cláudio, poderia ser uma discussão realizada no grupo do GT de Política Agrícola, composto pelo Ministério da Economia, pelo MAPA e pelo próprio Banco Central. Após isso, o Conselho Monetário Nacional deliberaria sobre a criação ou não dessa linha de crédito. Assim como possíveis simplificações no âmbito do Manual de Crédito Rural, né? Não há necessidade de submeter ao processo legislativo, como, de fato, não foi feito na consolidação agora do MCR, né? Correções pontuais, ajustes no MCR podem se dar no âmbito apenas do CMN. Agora, a gente claro, pode aproveitar sugestões de qualquer lugar para tentar criar e melhorar as questões relativas, por exemplo, ao Pronaf e essa possível linha de comercialização. Eu confesso que é uma demanda que nunca chegou no mapa tão fortalecida, digamos assim, né? De criar uma linha de crédito para comercialização especificamente dentro do Pronaf. Mas é algo que a gente está aberto e disposto a discutir, a amadurecer, e se representar um benefício efetivo para o agricultor familiar, é claro que o MAPA vai estar disposto a vestir essa camisa e correr atrás dessa possível linha. Gostaria de fazer um comentário, Zé Henrique e Cláudio, só para lembrar, que o preço, por exemplo, o preço do feijão para efeito de aplicação do PGPAF, ele é de R$ 95,00 a saca. O feijão hoje está a 210, 215, feijão rajado 280. O milho, para Mato Grosso e Rondônia, 20,85, Bahia, Maranhão, Piauí, Tocantins, 23,52 e no Norte e Nordeste, 27,66 e a soja, 45,24. Ou seja, sem querer ser indelicado ou de qualquer forma trazer aqui um discurso de combate, que o PGPAF ele tem valores que são inaplicáveis, né? Principalmente para o Centro-Oeste e Sul e Sudeste. Então, eu acredito que, como o Zé Henrique falou, a gente pode, sim, trabalhar a questão da linha de comercialização. Eu acredito que não precisa nem copiar a linha que existe de comercialização. Os antigos EGFs, ainda não consegui gravar o nome dos FPPG lá, o novo nome, copiar a linha e incluir no Pronaf, que eu creio que será uma possibilidade. Concordo que haja uma taxa um pouco maior, talvez um ponto acima do custeio, né, para que isso também reduza o subsídio e reduza a equalização, mas eu acredito que seja justo. Essa é uma demanda que a gente traz e para a mesa para ser debatida no âmbito competente aí de regulação. Tá bem? Muito obrigado. Eu quero fazer 2 comentários. Um pouquinho só, Henrique, porque o que eu vou falar aqui, você vai pegar na sequência e vai esclarecer para a gente. O primeiro comentário é em relação ao que o Cláudio falou. Qual que, para nós do Banco Central, é a grande importância da gente fomentar o mercado de capitais? A gente gostaria que cada vez mais, né, esse mercado atendesse o grande produtor e a gente não tivesse tanta pressão do grande produtor nos recursos do crédito rural, de modo que a gente atendesse melhor aquele que tem menos condições de acessar recurso no mercado, né, que são normalmente os pequenos. Então, aí abre espaço, inclusive, para o Banco Central ter uma política até de reduzir direcionamentos, o que traz, uma política do direcionamento traz uma interferência muito grande no custo do crédito para o país, né? Principalmente para aqueles que não acessam esses recursos direcionados. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto
aí que eu penso que o Henrique vai poder esclarecer, mas é assim, a lei do Pronaf, ele fala lá em investimento e custeio. Então, claro que se a lei não fala em comercialização, não há que se falar em regulamentação da comercialização no MCR, né? Mas como eu não tenho certeza dessa situação, Henrique, eu gostaria que você comentasse aí se não é necessário, primeiro, na lei do Pronaf, né, fazer esse ajustezinho para depois a gente entrar com a regulamentação de alguma linha de comercialização. Ferrari, primeiro, sendo bem, respondendo à colocação do colega que falou anteriormente, né? Como eu deixei claro no meu comentário, a gente não pode confundir o PGPAF com uma possível linha de comercialização no âmbito do Pronaf, porque são duas coisas distintas, embora a gente possa ter lá na frente uma eventual sobreposição. Agora tem que estudar e ver qual é a melhor forma de fazer. Mas elas não se confundem, né? O PGPAF e uma linha de comercialização. O PGPAF tem seus limites no estabelecimento do preço garantidor. Tem a PGPM como sendo a nossa base inferior, o preço garantidor não pode ser menor do que a PGPM, e para cima tem limites estabelecidos no próprio decreto. Então, por isso que não dá para a gente, por exemplo, o preço de mercado, o preço garantidor ser muito próximo do preço de mercado. Também não faria sentido para o programa, né? Porque senão eu sempre teria bonificações. Então, o preço de garantia tem que lembrar que o preço garantidor ele é muito próximo do custo de produção. Ele é muito próximo do custo de produção. O preço de mercado estando bom, o programa não é acionado. Essa é a ideia do programa, né? Então, não posso comparar o preço garantidor com o preço atual de mercado, para fins de estabelecer o preço garantidor. Não. São duas coisas distintas. O programa só é acionado quando o preço de mercado está muito abaixo do preço de garantia. Quando os preços dos produtos agrícolas estão bons, o PGPAF não é acionado, porque o objetivo dele é ser acionado quando o preço de mercado está ruim, né, oscilando para baixo. Sobre a colocação por isso que eu não fecho a porta de forma alguma, né? O MAPA certamente apreciaria avaliar essa questão de uma possível linha de comercialização dentro do Pronaf. E aí eu sigo na sequência para responder ao Ferrari, de que, Ferrari, não, a lei do Pronaf, na verdade, em vigência, é um decreto. E o Pronaf é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ele não é só crédito. O Pronaf, o arcabouço legal que estabelece hoje as condições regimentais para a existência do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, inclui crédito e outras políticas. E nesse próprio decreto, lá menciona que poderiam ser criadas linhas de crédito sem fechar a finalidade, custeio e investimento. Então, não há impedimento legal para que se possa fazer uma linha de comercialização, por exemplo. Assim como existe hoje uma linha de industrialização dentro do Pronaf, né? Pronaf Agroindústria, por exemplo, custeio de agroindústrias. Então, não há. O decreto ele trata o Pronaf como de fato ele era lá no começo. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que inclui mais do que apenas o crédito. Se você avaliar o decreto, a assistência técnica é parte do Pronaf. Outros programas por exemplo, PA e PENAI, são ações dentro do próprio Pronaf. Então, não há esse impedimento normativo, entendo que não há esse impedimento regimental para se criar uma linha de comercialização, por exemplo. Teria que avaliar justamente a viabilidade e a efetividade de uma linha como essa, ao ser criada no âmbito do Pronaf. Um minutinho. José Henrique, eu quero dizer para você que, mais uma vez, eu acho que a PGPAF ela é importante, sim, não resta dúvida, mas é só como você bem pontuou aí, a questão da linha de comercialização, ela não se sobrepõe nem substitui, tá certo? Ela é uma oportunidade de criar um mecanismo para ser utilizado, inclusive, por cooperativas de mini e pequenos produtores para
fomentar, gerar mais renda para o produtor. Claro que numa situação extrema de perda e preços lá embaixo, né, o PGPAF é importante, não resta dúvida, ele realmente é importante, mas eu quero só assim, concordar contigo de que são duas situações que podem conviver juntamente. E fico satisfeito em saber que não há necessidade de envolver a legislação, mas sim um estudo aí dentro da secretaria que avalie a efetividade, as condições e com números e dados. Quero aproveitar a oportunidade e quero me colocar à disposição do MAPA, se for preciso alguma discussão, ouvir alguma entidade externa ou alguma consultoria externa ou alguma opinião externa, absolutamente de forma voluntária, gostaria de ser chamado se for preciso e necessário, tá bem? Quero repetir, de forma absolutamente voluntária, tá bem? Perfeito, perfeito. Eu agradeço a disponibilidade, sim. E, de outra forma, também, tendo a proposta, né, para startar a discussão, o MAPA também ficaria satisfeito em receber essas proposições, né, eventuais propostas para que a gente possa dar corpo e seguir a discussão. Eu só, senhor Henrique, a gente fez o nosso ofício para o MAPA, a gente pediu se poderiam indicar um técnico para acompanhar, não sei se seria o senhor ou se vocês indicariam algum outro técnico que tivesse interesse de participar das próximas reuniões, que aí as sugestões já sairiam também com a participação de vocês. Assim como o Dr. Cláudio Figueiras indicou o João Ferrari e o Pedro Mesquita, se vocês pudessem no MAPA indicar alguém, seria interessante. Do MAPA, a priori, eu sou o indicado para participar das reuniões. Ah, então tá. Então a gente conta com a sua participação já nas próximas reuniões. A gente está fazendo todas as terças, às 13 horas. Posso me comunicar diretamente com o senhor? Sim, por favor. Tá bom, obrigada. Gostaria de agradecer a manifestação do Dr. Jânio, do representante do José Henrique do MAPA e dos demais colegas. Quero saber se alguém tem mais alguma colocação a fazer para a gente poder encerrar a reunião e dizer que a comissão externa ela não se destina exclusivamente também à apresentação de uma proposição legislativa. Ela pode também fazer indicações até mesmo para a CVM, para os demais órgãos responsáveis, para as próprias entidades do governo, sobre os anseios dos produtores, né? Então, assim, além das proposições legislativas e indicação, existe também a indicação que é uma proposição legislativa, não necessariamente será um projeto de lei. Então, a gente pode, da comissão, o deputado Gerônimo sabe bem disso, a gente pode também fazer outros tipos de proposições que não sejam, né, os projetos de lei, para poder tentar melhorar a situação dos produtores, principalmente do pessoal do Pronaf, dos pronafianos. Então, se ninguém tiver mais algo para colaborar aqui conosco hoje, a gente vai encerrar a reunião, agradecendo mais uma vez a participação de todos, agradecendo a Ana pelo assessoramento da comissão, aos convidados aqui, doutor Neri, doutor Jânio e todos os demais, e também a assessoria do deputado Jerônimo, e até a semana que vem, né? Está marcado já, Ana? Sim, com os produtores. Com os produtores, né? É isso. Alguém tem mais alguma coisa a falar? Então, vamos encerrar a reunião. Obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, tchau, tchau.